Fala galera, vamos criar nessa aula esse calendário aqui ó, dentro do Excel, utilizando a função sequência, tá? Então eu vou clicar aqui, eu vou clicar na primeira célula do meu calendário e vou escrever lá, igual texto. Dentro da função texto eu vou utilizar a função sequência, que é uma função poderosíssima dentro do Excel. Eu vou aplicar a função, depois eu explico a lógica por detrás dela. Eu quero 5 linhas e 7 colunas, que é o meu calendário. E no parâmetro início, eu vou colocar qual que é a data que corresponde a esse domingo aqui, ó, tá? Que é o primeiro domingo do calendário. Vou utilizar a função data para retornar para mim o primeiro dia deste mês. Então eu seleciono aqui o mês, o ano, nesse parâmetro. Depois o mês, dia primeiro, menos dia da semana. E aqui eu vou colocar novamente a função data para pegar o primeiro dia novamente desse mês. Então esse é o ano, esse é o mês, dia 1º, e vou subtrair dessa data, desse dia 1º, uma unidade para ir para o último dia do mês anterior. Fecho parênteses para fechar a função sequência, ponto e vírgula, aliás, fecho parênteses para fechar a função sequência agora, ponto e vírgula, 2Ds para formatar essa data com apenas os 2 dígitos que correspondem ao mês, ao dia. Aliás, dando Enter, repare que ele vai trazer já para mim aqui o mês de junho, tá? Então se eu clicar aqui no meu calendário e ir lá para junho 2022, aqui está começando no dia 29 do mês anterior, né? O dia 1º aqui na quarta-feira, que foi que apareceu aqui. Então se eu selecionar lá o mês 9, por exemplo, setembro, que é hoje, ele vai trazer que o dia 15 de setembro cai numa quinta-feira, que é justamente a data de hoje, né? Se eu botar aqui a função hoje, aí está 15 de setembro. Bom, como é que funciona isso daqui, essa função? Temos dentro do Excel uma função chamada sequência, que é uma função relativamente nova, do Office 365, igual sequência. Essa função possui alguns parâmetros. O primeiro parâmetro é obrigatório, linhas. Então se eu colocar, por exemplo, 2 e der um Enter, a função, que é uma função matricial, vai preencher aqui 2 linhas, começando no número 1 e indo até o número 2. Se eu colocar 10, ele vai preencher para mim aqui 10 linhas, tá? Iniciando no número 1 e indo até o número 10. Essa função possui outros parâmetros, por exemplo, o parâmetro colunas. Então se eu coloco lá 5 colunas, 5 linhas, por exemplo, e 3 colunas, e der um Enter, ele vai preencher 5 linhas e 3 colunas, sempre seguindo a ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Repare que ele sempre vai incrementar uma unidade, tá? Então, igual sequência. Eu vou colocar agora 5 linhas, 7 colunas para preencher todo o meu calendário. E o parâmetro início eu especifico aonde que eu quero que ele comece. Então se eu quiser que ele comece, por exemplo, no número 5 e der um Enter, ele vai começar no 5 e vai incrementar uma unidade até o final. Perfeito? O último parâmetro dele, que é esse parâmetro aqui, ó, final, embora o nome seja final, isso não significa qual que é o último número da sequência, mas sim qual que é o intervalo entre um número e outro. Tá? É isso que significa esse parâmetro, que na minha opinião ele foi mal nomeado. Se eu colocar aqui 2, por exemplo, e der um Enter, ele vai começar no 5 e vai incrementar sempre 2 unidades até chegar ao final, tá? Como se fosse uma progressão aritmética. A função sequência nada mais é do que realmente uma progressão aritmética, tá? Agora, eu posso colocar aqui dentro da função sequência outros valores que não sejam apenas números. Posso colocar literalmente, por exemplo, datas, que foi o que eu fiz agora há pouco. Então eu vou escrever lá igual sequência. Sequência. Eu quero colocar 10 linhas, por exemplo, tá? E no parâmetro início, se eu colocar a data de 1º de janeiro de 2022, 2020, por exemplo, e der um Enter, repare que ele vai preencher para mim aqui todas as datas. Inicialmente em formato numérico, né? Eu posso simplesmente vir aqui e alterar para formato de data, tá? Se eu escrever agora igual sequência, colocar 10 linhas novamente, e
e no início colocar a função hoje e der um Enter, ele vai colocar a partir da data de hoje uma unidade sempre até o final, para fechar as 10 linhas. Tá? Então essa é a função sequência. Agora, como que eu aplico isso aqui nesse meu calendário? O importante para mim é saber qual que é o dia que tem que ficar exatamente aqui. Como é que eu sei qual que é o dia que vai ficar nessa posição aqui? Ó? Eu preciso primeiramente saber qual que é o primeiro dia do mês. Então, se eu quero o calendário do mês de setembro, mês 9, o primeiro dia do mês, eu obtenho utilizando a função data, cujo ano é esse daqui, o mês é esse daqui e o dia é o dia 1º. Então, perfeito. Mês 9, o primeiro dia é 1º do 9, obviamente. Uma vez que eu tenho o primeiro dia do mês, eu tenho que saber agora em qual dia da semana está esse dia. Para isso eu vou utilizar a função dia da semana. Eu clico sobre essa data e dou um Enter. Repare que o dia 1º de setembro caiu no dia 5 da semana, ou seja, na quinta-feira. Tá? É isso que está dizendo aqui. Ó. Bom, então se o dia da semana, se o primeiro dia da semana, se o primeiro dia do mês, aliás, cai numa quinta-feira, que seria essa posição aqui, para eu chegar até o domingo, eu tenho que voltar 1, 2, 3, 4. Perfeito? Se eu colocar aqui, ó, mês 10, repare que o mês 10 caiu no 7º dia, no sábado. Então eu tenho que retornar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, independente do dia que vai cair o dia da semana, para eu voltar até o domingo, eu tenho simplesmente que voltar uma quantidade de números que seja uma unidade a menos do que está aqui. Então, se está 7, eu tenho que voltar 6 dias. Novamente, se está 5, eu tenho que voltar 4 dias para chegar no domingo. Então, aqui eu vou simplesmente subtrair uma unidade. Tá? Ele ficou em formato de data, eu vou colocar em formato de número de novo. E agora, se eu pegar essa data e voltar esses dias, eu vou sempre cair no domingo. Então, se eu pegar essa data menos esse cara aqui, eu sempre vou cair numa data que corresponde ao domingo. E é esse domingo, essa data, que eu coloco justamente aqui na função sequência. Igual sequência, número de linhas 5, número de colunas 7 e o início é essa data aqui. Eu vou dar um Enter. Repare que ele vai preencher aqui para mim todo o calendário, iniciando nessa data aqui. Ó, tá? Deixa eu aumentar aqui, ó, 28. Deixa eu arrumar aqui para formato de data, para você enxergar. Então, ó, dia 28, dia 29, dia 30, e assim nós temos o nosso calendário. Eu posso formatar isso daqui para aparecer apenas o dia, tá? Ou eu posso simplesmente utilizar a função texto. Então, a função texto, ela vai pegar essa data e vai formatar para aparecer apenas os dias, tá? O número que corresponde ao dia. Eu dou um Enter e nós temos aqui o nosso calendário, tá? Como que eu coloco aquele negócio, aquela lista que eu tinha colocado aqui? Você pode simplesmente escrever lá, janeiro, fevereiro, março, uma lista normal de meses, né? Aqui está, até dezembro. E aqui eu posso colocar uma validação de dados. Vou clicar em dados e aqui eu vou escolher a opção validação de dados. Vou pegar uma lista e a fonte é esses dias aqui. Eu vou dar um Enter. Repare que aqui agora aparece uma lista. Porém, repare que eu tenho fórmulas que fazem referência a esta célula aqui. Tá? Então, para não ter um erro, eu vou simplesmente arrastar para cá. Tá? Vou deixar aqui em cima. Vou dar um Enter. Ele está buscando agora daqui, mas eu já vou arrumar. Perfeito? Aqui, ó, eu tenho já os meses. Então, nessa nova célula que vai servir de parâmetro, eu vou utilizar a função corresp. O que a função corresp faz? Ela vai procurar um valor. Então, eu quero procurar justamente o que está aqui, ó, o mês que está selecionado aqui. Vai procurar o valor
nessa matriz, tá? Ponto e vírgula, eu quero que ele me traga uma correspondência exata, então eu vou colocar o número 0 e vou dar um enter, tá? Então agosto é o 8º elemento da matriz, por isso que traz o número 8, tá? E aqui é só uma questão de você ocultar essas linhas, essas colunas que você não está utilizando, e nós temos novamente aqui o nosso calendário funcionando, tá? A diferença é que aqui eu coloquei fórmulas de apoio, mas você pode colocar tudo em uma única função, como foi feito aqui em cima, beleza?